Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, reunidos para leitura e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui fazendo a discussão do capítulo 1. Vamos finalizar hoje o capítulo 1, né? Na última apresentação falamos praticamente da metade do capítulo, agora vamos falar da outra metade, né? Mas só para retomarmos, né, o capítulo e para quem ainda não teve a oportunidade de assistir a primeira parte, o capítulo 1, o título dele é Não Vim Destruir a Lei, tá? O começo do capítulo, que foi o que a gente já discutiu, ele mostra pra gente as três revelações, né? Que a primeira revelação é Moisés, através das leis de Deus, né? Dos 10 mandamentos, que ele trouxe pra gente, né? A gente leu aí na semana passada os 10 mandamentos. A segunda revelação que a gente teve foi Cristo, né? Que veio nos trazer como seguirmos os 10 mandamentos, né? O que a gente deve fazer, quais comportamentos, atitudes a gente deve tomar para conseguirmos, né? Exercer aí na íntegra os 10 mandamentos. E o terceiro, né? A terceira revelação é o Espiritismo, tá? Que veio codificar, né? De uma forma mais simples, mais objetiva, unindo a ciência, os mandamentos e as palavras de Jesus Cristo, né? Hoje, né, a gente vai discutir justamente esse ponto, né, que é a aliança da ciência com a religião. Essa parte do capítulo tem uma explanação de Allan Kardec aqui pra gente, que eu vou tentar resumir, né, e também a gente tem três mensagens de espíritos diferentes, tá? Que eu também vou tentar resumir aqui ao longo da nossa conversa. Então, a primeira parte, né, que é um resumo aqui do que Allan Kardec trouxe para a gente, né, que é a aliança da ciência com a religião, o que Allan Kardec nos diz, né? Que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, e uma não caminha sem a outra, né? E qual a diferença entre elas, né? A ciência revela as leis do mundo material, e a religião revela as leis do mundo moral. Por quê, né? É, Existem, principalmente na época aí em que foi que Jesus esteve aqui, mesmo na época em que o Evangelho foi escrito, né? Existia uma dicotomia, né? Uma separação total entre a religião e a ciência, né? E uma das várias vertentes do espiritismo é justamente mostrar que a gente não tem separação entre a ciência e a religião, né? Ao contrário, elas são complementares. É, Mas, por que elas são complementares, né? Porque as duas leis mantêm o mesmo princípio. Qual que é o princípio das duas? Deus. Então Deus, ele nos traz, né, de como chegar até ele com os 10 mandamentos. Jesus nos traz como executarmos os 10 mandamentos. O Espiritismo nos aproxima, e isso tudo da, da ciência, né? Porque Deus não ia ter essa distinção, né, entre ciência, fé, religião, já que ele é o criador de tudo, né? Ele não ia trazer algo que ia destruir a sua própria lei, algo que ia destruir a sua própria obra. Então, nem a fé, a religião vai destruir a ciência, e nem a ciência vai destruir a fé e a religião. E elas duas caminhando juntas, a gente vai chegar no Espiritismo, tá? E uma jamais pode negar a outra quando a gente fala de espiritismo, porque a gente usa elementos da ciência, principalmente quando vamos falar de espíritos e mundo corpóreo, tá? Existe uma ligação, a gente tem alguns cursos aqui que a gente consegue estudar bastante essa ligação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, tá? A gente tem uma ligação, a gente tem hoje o nosso espírito tem um corpo, a gente tem o corpo material que a gente tem aqui a gente utiliza dele, né, durante a encarnação, mas nós também temos um corpo espiritual, tá? E esses dois corpos estão ligados.
Então, tudo que acontece em um interfere no outro. Quando a gente desencarna, a gente deixa de ter o corpo material e a gente passa a ter apenas o corpo espiritual. Ele muda um pouco, tá? Do que é hoje, quando estamos encarnados. Hoje ele tem a gente tem uma ligação entre os dois corpos que deixa de existir. E ele passa a ter menos influência da matéria, tá? Isso depende um pouco da maneira como vivemos a encarnação, principalmente, de como vai ser formado esse corpo no momento em que desencarnarmos, tá? E o que a ciência e a religião se unem, né? O que ela explica? Elas regem o mundo espiritual. A gente une a ciência e a religião, a gente vai chegar no mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Uma delas é esse entre os corpos, como eu disse. Tá? Então, a gente não pode fazer nenhuma separação quando falamos de espiritismo, eu já disse antes, né? A fé, na verdade, quando se a gente puder resumir aqui, né, o que está sendo tratado nesse trecho do capítulo, é que a fé, ela dirige a razão, tá? Então, quando a fé estiver nesse ponto de dirigir a razão, a gente pode dizer que o materialismo foi vencido, tá bem? E uma revolução moral acontece nesse momento, tá? Sob a ação dos espíritos, que estão aqui, tanto encarnados quanto desencarnados, tá bom? E o que é o resultado dessa transformação que vem acontecendo ao longo do tempo? É a lei do progresso que Deus já nos deixou, tá? Uma das leis de Deus é a lei do progresso, então tudo progride o tempo todo, tá? Todos os mundos progridem, sendo espíritos encarnados, desencarnados, todos vamos estar em evolução e em progressão o tempo todo. A gente pode trazer essa evolução, está mais latente agora, porque o planeta está numa transformação, deixando de ser um mundo de provas e expiações e passando a ser um mundo de regeneração. Tá? Então, vejam só, o Evangelho foi escrito há praticamente 200 anos atrás, né? E ainda assim, a gente hoje, né, aqui está mais latente essa transformação. Essa transformação começou há muito tempo para sairmos de um mundo de provas e expiações para a regeneração, né? Allan Kardec, já dizia para a gente há 200 anos atrás que essa transformação estava acontecendo. E só agora ela está sendo mais percebida por nós, né? Quando fazemos nossos trabalhos e tudo, a gente consegue perceber mais essa ação de transformação do planeta. Vejam só quanto tempo demora, né, uma transformação. A próxima parte, né, do capítulo mostra para a gente uma mensagem, né, de um espírito israelita em Munhouse em 1861, tá? O que essa mensagem basicamente nos diz, né? Que os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Por quê? Moisés trouxe, né, os mandamentos através de Deus e Cristo nos trouxe como executar esses mandamentos, a gente conseguir viver de uma maneira que a gente fique de acordo com aqueles mandamentos, né? Então, ele foi o iniciador, Cristo foi o iniciador, tá? Da mais pura e sublime moral, tá? E qual é essa moral? A moral evangélica, cristã, e que deve renovar o mundo. Aproxima os homens e os torna fraternos, tá bem? E com essa moral, né, sublime, evangélica, que Cristo nos trouxe através para nós conseguirmos de fato vivermos de acordo com os 10 mandamentos, qual que é a ideia? É criar uma solidariedade comum, porque nós somos de fato uma grande família, né? Nós somos todos irmãos, então de fato se conseguirmos ter essa solidariedade comum, a gente vai chegar na evolução buscada tanto para o espírito quanto para o mundo, tá? Essa moral deve transformar a Terra e fazer a morada, né? Após a nossa regeneração, a Terra vai se tornar a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam, né?
Ele dizia isso há 200 anos atrás e ainda hoje a gente está nessa transformação. Então essa moral deve transformar a Terra. E hoje, né, a gente já percebe a chegada de espíritos mais evoluídos, né? E aqueles espíritos que não estão se adequando às novas, ao novo normal aqui do planeta, né? As novas regras que vão fazer o regimento aqui do planeta por estar se transformando num mundo de regeneração, eles fatalmente serão levados a mundos mais grosseiros, mais materiais, tá? Então a gente está exatamente nesse momento em que novos espíritos estão chegando aqui de maior evolução e aqueles que não estão se enquadrando com as novas condições planetárias que estão ficando aqui, estão sendo levados para uma nova morada, assim como Cristo sempre disse, sempre haverá uma morada na casa do Pai para todos, né? E chegou o seu tempo, né? Mais uma parte da mensagem aqui, em que as ideias morais devem ser desenvolvidas, porque até então a gente teve um grande desenvolvimento no planeta, né? A gente pode perceber nos últimos 300, 400 anos o quanto mudou o planeta, né? Em tecnologia, em desenvolvimento. Então a gente teve esse desenvolvimento material muito latente aqui no planeta, né? Mas não caminhou na mesma velocidade do desenvolvimento moral, né? Então, o espírito aqui israelita nos mostra que chegou a época de que as ideias morais deverão ser desenvolvidas plenamente, tá? E o que eu achei importante aqui, que resume bastante do que eu estou dizendo, é que Moisés abriu o caminho através dos mandamentos, Jesus continuou a obra, divulgando os mandamentos e divulgando como fazer, e o Espiritismo que vai concluir toda essa jornada, tá? O Espiritismo mostra pra gente como fazemos para nos desenvolver, para evoluirmos. Então é uma sequência, tá? A gente começa lá com Moisés, passa por Jesus Cristo, tá? E o Espiritismo é que vai concluir toda essa tríade aí, eu diria, para conquistarmos a evolução que a gente tanto espera, né? A próxima parte do capítulo é uma mensagem, né? Já me antecipando, a última parte é uma mensagem de Erasto que fala sobre Santo Agostinho. Eu vou lê-la na íntegra aqui, tá? Porque acho que a leitura fica mais clara do que até algum comentário, né? Mas essa mensagem, a próxima aqui, que é de Fenelon, que foi escrita ela foi dada em Poitiers, em 1861, tá? O que ela nos traz, né? Ela é breve, mas nos traz muita informação, né? A primeira informação, ele traz para a gente que o Espiritismo é de ordem divina. Então não é algo que foi desenvolvida pelo homem, que foi algo que tem interferência do homem. Não, não. O Espiritismo ele é de ordem divina, pois ele repousa sobre as próprias leis da natureza. Tá? Então o Espiritismo ele foi desenvolvido de acordo com as leis da natureza, não tem interferência humana. Tá? As informações que a gente vai recebendo dos espíritos, a gente precisa sempre ter alguém para nos trazer essas mensagens, mas ela é ela é cravada sobre as leis da natureza, tá? Então não tem nada que o homem tenha tido interferência. E aí quando foi escrito, né, o Evangelho já faz, né, mais ou menos uns 200 anos, o que ele nos diz, né, que o reino de Cristo, mesmo após 18 séculos, né, que é quando foi escrito aí o Evangelho, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. E o Espiritismo veio esclarecer as palavras de Jesus, que visa o progresso da humanidade, já que a lei que rege todos os mundos é a lei do progresso. Então fica aqui, eu diria até que é um resumo do capítulo, né? Que as palavras de Jesus são traduzidas pelo Espiritismo, tá? E as palavras de Jesus nada mais visa o quê? Visa o progresso da humanidade. Já que a lei máxima que rege todos os mundos é a lei do progresso. Não é a lei que rege só a Terra, não é a lei que só rege os encarnados ou desencarnados, não. É a lei que rege todos os mundos, é a lei do progresso, tá? E o Espiritismo veio codificar as palavras de Jesus
que nos leva a esse progresso, tá bem? Como eu disse, por fim, tá? A última parte do capítulo é uma mensagem que foi dada por Erasto, né? Que é discípulo de São Paulo, em Paris, 1863, tá? Ele fala sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, e que a cristandade deve às mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando em meio de seus desregramentos ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugídios, quando, enfim, na sua estrada de Damasco. Ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nestas palavras, e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo a chegada, a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faça o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Muito bacana essa mensagem, né? Porque Santo Agostinho lá, muito tempo atrás, já previa, né, que algo aconteceria no futuro, né, que a gente teria a revelação da verdade, né, da interpretação de coisas que Cristo havia nos dito, né, e a fé dele inabalável, né, mesmo quando perdeu a mãe, né, ele ficou certo de que ela visitaria, né, e daria conselhos sobre a vida futura, ele sempre acreditou nisso, mesmo há muito tempo atrás, tá? Então ele já previa a chegada do Espiritismo, que seria a terceira frente, aí, como a gente disse, para finalizar o capítulo aqui, que a primeira foram os mandamentos, o segundo foi Jesus com todos os seus ensinamentos, e o terceiro é o Espiritismo, para interpretar as palavras de Jesus. Ele tinha certeza disso há muito tempo atrás, tá? Mesmo antes da chegada do Espiritismo. O que o capítulo comenta é isso, tá? Acho que a gente conseguiu resumir bastante aqui o que é o capítulo. Espero que gere reflexão a todos aí, que a paz de Deus e Jesus fique com todos, tá? Graças a Deus.